Então, pode começar a gravação em nome de Jesus. Nós vamos começar, então, falando sobre Provérbios 22. Qual é o versículo, pastor? É um Gilson, você vai ler na frente. Provérbios 22, versículo 1 fala assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ponto e vírgula é uma pausa, amém? E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém? Por quê, irmãos? Porque a riqueza, o ouro, a prata já foi criado e as pessoas vão conseguir de dois jeitos, né, irmãos? Ou trabalhando para ter, e que bom que seja assim todo mundo, ou roubando de quem tem. Só tem duas maneiras de ter riqueza, né, irmãos? Trabalhando para ter ou roubando de quem tem. Né? Então eu falo assim, ó, mas tem uma coisa que você pode escolher que é melhor do que o ouro, do que a prata, que é mais desejável. Melhor ou mais digno de ser escolhido é o bom nome. O que é, né, o bom nome, irmãos? É o bom testemunho. É a pessoa ter o que? Uma boa reputação. Amém? E está cheio de exemplos na Bíblia, não é só os que eu vou dar hoje, não. Nós de pessoas que tinham uma má fama e quando se converteram a Deus, ou se converteram a Jesus, Deus transformou. Amém? Então não existe esse negócio, não, que a pessoa se converte e ela fica pior. Né? Não existe esse negócio que a pessoa se converte e ela fica, né, inferior ao que ela era antes. Não existe, não. Se os demônios saíram, a pessoa está melhor. Não precisa você abrir, mas lá em Marcos 5 já dizia, né? Quando o endemoniado gadareno foi liberto, aconteceu o quê? Ele voltou para casa contando sua misericórdia, né, que Deus teve na vida dele, para sua casa, para sua família e para Decápolis. Decápolis para 10 cidades. A mulher lá em João capítulo 4, né? Ela tinha uma má fama. Ela ia meio-dia, irmãos, porque quem já morava lá não prestava. Ela é meio-dia porque, irmãos, no mínimo queriam bater nela. Primeiro estava querendo correr atrás do homem dos outros lá. Coisa boa ela não era. Ela não era a pobre vítima. Ela era a caçadora. Entendeu tudo, né? Ela era ruim. Senão ela não iria lá meio-dia. Ela iria de manhã. Amém? Então não é que ela ia lá porque ela era excluída. Ela ia lá porque as outras queriam pegar ela. Porque ela já tinha uma má fama e tal. Mas quando Jesus transformou, o que o pessoal fez, irmãos? Todo mundo correu atrás dela para ver aquele Jesus que ela o quê? Que ela tinha o quê? Conhecido. O Zaqueu é a mesma coisa, né? Zaqueu é ladrão. Me mostra na Bíblia onde diz que Zaqueu era ladrão. Eu nunca achei que Zaqueu era ladrão, não. Ele era cobrador de imposto, era chefe dos cobradores, amém? Vamos ver onde é que a Bíblia fala que ele era ladrão, amém? Mas se ele fosse, o que ele se converteu e falou? Ó, metade, né, dos meus bens eu dou para os pobres, né? E se eu defraudei, assim, ó, ele não falou, e as pessoas que eu defraudei, ele fala se. Ele fala, e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes? Onde é que diz que Zaqueu é ladrão? Eu não vi que Zaqueu é ladrão, né? Mas ele se converteu. Podia falar, né, irmãos, lá em Josué, sobre a Raabe, né, que era uma prostituta, recebeu os espias, né, e ali depois que todo mundo foi salvo da família dela por causa daquele acordo, né, daquele sinalzinho que era a fita escarlate, né, ela tinha ficado livre para ir embora com a família dela. O que ela fez? Ela voltou e ela quis fazer parte do povo de Deus. Casou, né, irmãos, com um homem chamado Salmão e teve um filho chamado o quê? Boaz. Quem era Boaz depois? O marido da Ruth. Quem era Ruth? Uma moabita que também podia voltar para os seus deuses, mas voltou. E o que chamava a atenção, irmãos? Que todo mundo elogiava o quê? Que a Ruth tinha o quê? Boa fama. Irmão, então tá cheio de versículo na Bíblia, irmãos, mostrando que é uma doutrina que o povo de Deus, o quê? Tem que buscar ter o quê? Um bom nome. Tem que buscar ter o quê? Um bom testemunho. Então ele fala que quem escolhe, ou que quem faz o bom nome somos nós. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então a gente escolhe fazer um bom nome para nós. Mas nós vamos ver aqui, não, claro que bem resumidamente, que o bom nome não é de uma hora o quê? Para outra. A pessoa vai levando um tempo, né, com bons frutos, para ter o quê? Uma credibilidade.
E isso em tudo, irmãos. Você já não contratou um profissional para fazer algum serviço, né? Porque alguém disse que ele era muito bom, ele foi lá e realmente ele fez muito bem? Amém? A fama era verdadeira. Agora você já contratou um profissional, né? Que não era ruim, e se alguém te pedir uma indicação, você fala, meu Deus, né? Isso aqui só para o meu inimigo eu mando esse aqui. Por meu amigo não mando, não, porque o cara é ruim. Não, né? Depois não vamos ver mais sobre isso, não. A pessoa não tem o que? Uma credibilidade. Vai ter que começar o quê? Vai ter que começar a construir, não é verdade? Às vezes até mesmo um restaurante, você vai comer lá, como é que a comida é lá? Ah, é boa. Aí, onde é que é? Uma hora eu vou lá também provar. Agora você chega lá, come, como é que era? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá muito ruim, né? Aí não sei se foi aquele dia, aí você vai de novo, né? Você vai naquele dia do acaso não tá bom, né? Aí vai de novo, assim, não, realmente aqui o pessoal não é muito caprichoso, não. Pode ser um feijão com arroz, mas é bem temperado, enche a barriga e é bom de comer. Mas agora, quando falta vontade, né, amém? Parece que estão servindo lavagem de porco para as pessoas, misericórdia, né? Joga aí, come, misericórdia. Você não recomenda não, amém, irmãos? Pode ver, irmãos, né? Pode ver. Então, o bom nome, ele é mais digno, e é uma coisa que todos nós precisamos ter, amém? Mas, pastor, Jesus falou que seria perseguido por causa do palavra tal. Não, isso aí eu estou falando da exceção quando alguém nos persegue. Mas uma coisa é falar mal de você porque você aprontou, aí tem que tomar vergonha na cara e se arrepender e parar de aprontar. Outra coisa é mentir em contra você. É a isso que Jesus se refere. Essa é a perseguição. Amém? Agora, se a pessoa errou, aprontou, não é perseguição coisa nenhuma, não. Então, vai haver essa mentira, né? Mas, da nossa parte, o que é construir esse bom nome. Eu estava meditando isso aqui eu dei para os obreiros faz umas 3 semanas que eu dei para eles. Nós vamos lá para Números. Até eu coloquei lá na rede social. Não lembro qual que eu coloquei, mas eu coloquei. Estava em Provérbios, irmãos, um pouquinho para trás. Números. Pastor não gosta de matemática, você viu? Até na Bíblia tem livro de números. Números. Resumindo a mensagem, você pode ler, irmãos, todo ele em casa, amém? O homem chamado Balaque, ele viu que o povo de Deus estava querendo, irmãos, passar pela terra dele. Só que o povo não queria nada com ele, o povo só ia passar. Aí o que ele fez, irmãos? Ele foi lá e contratou um mercenário, um profeta, que durante o tempo até foi um bom profeta, mas depois se corrompeu, chamado Balaão, todo mundo conhece, não? E aí, na hora, ele não quis ir, depois, com muita insistência, ele foi, Deus até permitiu. E quando estavam indo, irmãos, lá para o lugar onde ia amaldiçoar o povo, apareceu um anjo, né? E aí, irmãos, a jumenta de baixo salvou a anta de cima. Porque a anta de cima não viu o anjo, e a jumenta de baixo viu. O animal mesmo, né? A anta de cima não viu. E aí o anjo ia para um lado, a jumenta, irmãos, pulava para o outro, desviava, né? Aí depois o anjo voava na frente lá com a espada, pronto para matar a anta de cima. Aí a jumenta de baixo ia, chegou até a bater o pé dele do Balaão na parede, né? Aí o anjo voava lá um pouquinho mais para frente, aí chegou uma hora que não tinha mais para onde passar, mas a jumenta, né, de baixo, né? E aí, e o animal de cima ia ser morto, porque não tinha escapatória. Aconteceu o que então, moço? Aí a jumenta o quê? A de baixo, né? Se jogou, ficou ali, empacou e não saiu dali. E aí, né, moço, o Balaão batia nela, até que Deus permitiu a jumenta falar, né? E ali o bom testemunho dela. Pastor, só vai me ensinar bom testemunho com uma jumenta? Quem sabe a anta de cima não aprendeu a lição, né? Mas quem sabe nós cristãos aprendemos, amém? Achou que ele chamava você de anta? Não, eu chamei o Balaão. O Balaão estava completamente cego, uma anta espiritual que só queria o quê? O dinheiro. E o anjo, irmãos, ia 3 vezes matar ele e o jumentinho livrou ele. E olha, irmãos, o poder, irmãos, do bom testemunho. Irmão, até um animal construiu ao longo do tempo um bom testemunho. Olha só. Números 22,
Versículo 28 fala assim, ó. Já estamos no trem andando, amém? Números 22, versículo 28. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que te fiz eu? Que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que eu tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. Você viu? A Ana está falando, eu vou te matar se tivesse uma espada. Mas hoje tinha uma espada para matar Balaão. E se não fosse a jumenta, já tínhamos na primeira vez morrido. Você viu que ele desejou fazer para ela o que ela livrava hoje de fazer para ele? Se eu tivesse uma espada, eu ia te matar agora. Mas você viu que foi exatamente isso, irmãos, que a jumenta estava livrando ele. Hoje estava com a espada para matar ele. E ela enxergou e ele não. Né? Tu zombou de mim, tá debochando. Eu ia te matar se eu tivesse uma espada na mão agora. Olha só. Falando, mas na verdade ele seria a vítima, né? E olha só. Aí o versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje. Então, você viu que ela falou, moço? Houve o quê? Um tempo. Ele pegou aquela jumenta cedinho de manhã, moço, pela primeira vez na vida? Já tinha o quê? Um tempo. Entende isso aqui, moço? Que desde novinha ela já pertencia a ele. Então já fazia o quê? Um certo tempo. Olha até o jumento falando que para ter bom testemunho tem que ter tempo. Ela está falando aqui, ó, né? Porventura, não sou tua jumenta que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje. E olha só, costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, o quê? 2 coisas. Eu tenho tempo contigo. E a segunda é o quê, moço? Eu nunca agi assim, dessa maneira. Eu nunca fui rebelde. Tu me batia para a direção, eu ia. Eu nunca empaquei. Eu nunca contradiz o teu caminho. Eu nunca fui para o contrário da onde tu disse para mim ir. Eu nunca te desobedeci. Eu nunca fui rebelde contigo, o Balaão. Você viu, moço? A jumenta falando. Amém? Depois você pode ler o resto em casa, né? Depois o anjo falar assim, ó, é o seguinte, ó, tu só não tá morto por causa da tua jumenta, tá? Ela me viu 3 vezes e ela te salvou da morte 3 vezes. Se não fosse ela, na primeira tu estava morto. Eita, é Bíblia? Não vou apagar, né? Mas o que a jumenta falou, irmãos? O tempo. Então você vê que até um animal, quando Deus permitiu falar, né, irmãos, ele falou, até eu falava para os obreiros, né? A jumenta não falava, claro, ela urrava, né? Fazia, né? Mas não falava assim, tô contigo, Balaão, pode contar comigo, tamo junto. Ele não fazia assim. Mas a atitude dela de estar disponível sempre que ele precisasse, a atitude dela de ir para onde ele mandasse, a atitude dela, irmãos, de nunca empacar, o quê? Mostrava o quê? Que ela estava com ele, a ponto de falar assim, não, tu nunca fez isso. Tá, alguma vez eu costumei fazer isso contigo? Por estar me batendo. Eu já fiz isso contigo? Eu não sou tua desde novinha até hoje? Eu já fiz isso contigo alguma vez? Não. Então o homem, né, irmãos, até o Balaão estava ali furioso, cego espiritualmente falando, né? E furioso, né? O que ele fez, irmãos? Ele falou, não, tu nunca fez isso. Então até um homem cego, espiritual e ganancioso, né, irmãos? Até ele, o que diz, não, eu reconheço, tu nunca fez. E se ela tivesse, irmãos, e se fosse costume dela empacar, se fosse costume dela, né, irmãos, aprontar, quer dizer, tu já fez isso várias vezes sim, tu já aprontou outra vez sim, tu já empacou outras horas,
Eu já te mandei para um lado, tu quis empacar e para o outro, não é verdade? Mas ele falou o quê? Não. Então eu estava meditando isso aqui, né, moço? Como eu falei, eu dei para os obreiros há umas 3 semanas atrás isso, né? Eu falo, moço, isso é o poder o quê? De um bom testemunho. Primeira coisa, é tempo. Chegar uma pessoa hoje pela primeira vez aqui na igreja, né? Ou tem aquele irmãozinho obreiro, né? Tá lá há 20 anos na igreja e tem um bom testemunho, né? E, sei lá, tem uma discussão ou uma intriga. De que lado você acha que eu vou ficar? Bom, eu vou ficar do obreiro que está há 20 anos, tem um bom testemunho. Amém? Agora, só dando só exemplo, tá? Mas não diga que aconteça isso, né? Mas aquele obreiro, né, já é uma pessoa contenciosa. Já viu aquela expressão? Tem que andar pisando em ovos. É o bebezão chupando de bico, né? De babador, né? Assim, ai meu Deus do céu. Ah, mãe, tranquilo, esse é assim mesmo. Tá entendendo? Então não adianta, irmãos. A primeira coisa que até com a jumenta eu aprendo. Tem tempo. Um bom costume. Lembra que eu já preguei, acho que 1 ano atrás já faz isso. Eu falava sobre os jovens, né, irmãos, que aconselharam o Roboão e os anciãos. Lembra que eu falei? O título da mensagem tá salvo lá no YouTube. Fala assim, ó, a quem ouviremos? Quem tem bagagem ou quem fala bobagem? Lembra dessa pregação? Lembra, né? Daí os jovens estavam ali, o que eles tinham para oferecer? Né? Que nem fala, minha mãe, não pode nem com o peso das calças que ajudar os outros. Não tem nada para oferecer a um povo assim. Mas os anciãos tinham, né, mas e infelizmente ele acabou ouvindo os jovens que não tinha, não por ser jovem, né, mas é por não ter o quê? Não ter uma bagagem o quê? Espiritual. Então não tem um bom nome, ele se constrói o quê? É com o tempo. Outra coisa que a gente constrói um bom nome, né, moço, conforme até com a jumento aprendemos aqui, tem que haver uma constância, porque a pessoa vai de vez em quando errar. De vez em quando não é toda hora. A pessoa vai ter que de vez em quando ser chamada a atenção. De vez em quando não é toda hora. A pessoa vai falhar de vez em quando. De vez em quando não é toda hora. Eu já acostumei fazer isso contigo, Balaão. Nunca. Nunca é nunca. Ou não, né? Não. Mas nenhuma vez ele empacou? Não. Mas nenhuma vez? Não. E se fosse costume ela fazer isso? Não. Tu sempre faz isso. Tudo bem, agora ela estava fazendo por causa do anjo. Amém? Que bom, né, que estava fazendo. Mas se fosse costume, tu sempre faz isso. Tu é empacador, parece até um burro, sua jumenta. Não é que é isso? Não. Tu nunca fez. Então, irmãos, até com a jumenta eu aprendo o quê? O bom nome. Melhor de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Bom nome se constrói com tempo e constrói com atitudes boas. A gente falha, mas não é toda hora também não. A gente de vez em quando pisa na bola, mas não é toda hora também não. Então tu conversava com um irmão, né? Eu falava, né? As pessoas elas têm que ser rápidas para aprender. Eu falava com o irmão, né? Eu falava assim, ó, rápido para aprender. Aquele funcionário está lá um tempão contigo. Aí tu tem que sempre falar a mesma coisa. Pelo amor de Deus, esse cara não quer crescer na vida. Já era para chegar lá, arrumar tudo, tá pronto, tudo pronto. Esse cara cresce. Né? Agora chega lá, tem que estar ensinando. Não, né? Então é muito, muito forte isso aí em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que nós temos que aprender, irmão, tem mais coisas, mas uma coisa que com o tempo vai fazer uma pessoa ser confiável, compromisso com o que ela fala. Mateus capítulo 5. Pastor, mas nós precisamos na bola, mas também não é toda hora. A gente falha, mas também não é toda hora. Não é toda hora também. Tem que ter o quê? Uma constância. Amém? Mateus capítulo 5. Qual é o versículo, pastor? Espera, senão você vai ler. Espera aí. Mateus capítulo 5, vamos. Palavra. É sim, não, não. Mateus 5, capítulo 5,
Vamos pregar aqui, irmãos, o versículo 34 em diante. Vamos ler o 33, Mateus 5, 33. Diz assim: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou... E podia até falar, né, irmão, você cristão, né? Nem pela minha vozinha mortinha, né? Nem juro de pé junto, nem juro de mindinho, nem juro por esses olhos que a terra um dia decomenta. Não faça isso. Né? 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência. Lá em Tiago até a palavra amplia, irmãos. Ele fala assim, ó, quem faz isso cai em condenação. Jesus falou aqui também, né? É de procedência o quê? Maligna. Então, o que Jesus fala, irmãos? Olha, você tem que ter, né? Você não pode falar a verdade quando você jura falar a verdade. Ah, então você fala a verdade só porque jurou? Ele fala, não. O teu sim tem que ter o peso de sim. O teu não tem que significar não. O que passou disso, tiver uma coisa, né, por trás, você o quê? Você está vindo de procedência o quê? Maligna. Não, olha hoje, né, mano, sem falar falando, mas já falando, né? Olha hoje você vê por que muitas pessoas não têm muita credibilidade na política? Ai, pastor, mas não é verdade? Porque muitas vezes o sim é não e o não é um sim. Amém? E aí, conforme a conveniência. Às vezes, né? Não é todos, né, moço? Temos gente muito boa lá e temos que orar pelo Brasil, com certeza. Mas a pessoa não tem credibilidade, moço. Né? A pessoa vai lá, fala uma coisa e chega depois, né? Então, é complicado. Por isso nós temos que botar pessoas de Deus lá e orar para que elas não mudem. Amém? Quer dizer, ela entra lá como de Deus e depois se corrompe. Mas, enfim, né, irmãos? Porque às vezes o sim não é um sim, é um não, é um disfarçado de talvez, é quem sabe, né? Então Jesus falou assim, ó, você tem que ser alguém que tem palavra. Você tem que ser alguém que tem o compromisso, né? Você tem que ser alguém que a tua palavra quer dizer que é sim, sim. A tua palavra tem que dizer que é não, não. Que passou disso, né? Ou seja mentira, né? Seja uma coisa por trás, seja ocultar alguma coisa, é de procedência o quê? Maligna. Então você vai construir, irmãos, com o tempo e com constância, um bom testemunho como sendo uma pessoa honrada aqui na tua palavra. Amém? Isso para tudo, irmãos. No colégio, no serviço, no trabalho. Como eu falei, né? A gente marca, ó, pessoal, o ônibus vai ser daqui 8 horas. Ah, não, pastor, a gente marca 8 horas, mas na verdade a gente sai 8h30. Como assim, na verdade, a gente... Então eu digo para o povo que o ônibus sai às 8 horas, mas na verdade sai às 8h30. Então falar para o povo, o ônibus sai às 8h30. Amém? Como assim, mas na verdade? Como assim, mas na verdade? É sim, sim, não, não. Ah, sim, sim, não, não. Na verdade? É sim, sim, não, não. Né? E se saiu 8h45, deve dar explicação às pessoas, né? Ou à liderança, o porquê que atrasou. Tem que dizer o motivo. Ó, furou o pneu do carro, o irmãozinho lá perdeu o Uber, não sei. Tem que dar satisfação. Amém? Mesma coisa o trabalho, né? É sim, sim, não, não, não. O patrão vai pedir para eu mentir? Eu não vou mentir. Mas eu preciso do trabalho. Você precisa de Jesus Cristo no teu coração. Você não pode mentir, você não pode ocultar a verdade. Você não pode não usar de meio termos. É sim, sim, não, não. Ah, mas vão me chamar de certinho. Mas você quer que chame o quê? De erradinho?
Ah, mas vão me chamar de perfeccionista. Mas você chama do quê? De fracassado, mentiroso? Me chame de perfeccionista. Me chame de certinho. Me chame de, né, mano, do que for. Eu tô nem aí. Meu negócio é com Deus. É sim, sim, não, não, não. O que passou disso é procedência maligna, né? Marquei um encontro contigo, né, moço? Encontro que eu digo uma visita, né? Sai fora o encontro, né? Uma visita contigo. Ontem falava, né? 2 horas da tarde eu tô aí, irmão. Eu vi que eu vou atrasar, moço. Eu te devo satisfação. Irmão, olha, claro, às vezes é uma coisa íntima, você não fala, né? Mas, ó, irmão, tava assim em casa, o pneu tava murcho, eu vou ter que trocar, eu vou atrasar. Eu te devo satisfação. Eu te devo dizer por que eu não tô lá às 2 horas. Porque eu marquei contigo 2 horas. Né? Eu te devo satisfação. Olha, desculpa, viu? Olha, não é meu costume, não é toda hora. Sei lá, eu peguei um bloqueio na estrada, tinha um desvio, alguma coisa, às vezes acontece imprevisto, né? Ah, um imprevisto, sei lá, eu fui abastecer ali. Também porque você vai viajar sempre se faz antes, né? Mas sei lá, aí cheguei naquele posto ali, sei lá, se deve satisfação. Por isso eu cheguei aqui, sei lá, 2h30. Amém? Não vou conseguir fazer 2 horas ter uma visita contigo. Eu não tenho que te avisar 10 para as 2. Ô, irmão, não vou poder vir. Tá errado. A não ser que a emergência apareceu em cima da hora. Aí é outra história. Mas se eu marquei com você hoje às 2 da tarde e quinta-feira eu já sabia que eu não ia poder vir, eu não tenho que te avisar hoje. Se desmarcou, às vezes, um compromisso com alguém, se deixou de fazer alguma coisa porque eu ia estar lá às 2 horas. Eu te devo satisfação. Se eu soube quinta-feira, ô irmão, ô irmã, desculpa, tá? Era às 2 horas, não vou poder. É sim, sim, não, não. Ah, pastor, mas quem é que faz isso? Nós temos que fazer. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso com o tempo e com a constância, as pessoas vão começar a ver que você é uma pessoa que séria. Amém? Eu digo sério, não é que eu não brinco com nada. Não, não é isso, né? Uma pessoa que tem o quê? Que tem palavra. Amém? É uma pessoa que mas se equivocou. Não, mas não é toda hora que essa pessoa faz isso. Né? Ah, sei lá, queimou o horário. Mas não é toda hora, é de vez em quando. Então, as pessoas vão te dar o quê? Vão te dar como forma até uma colher de chá. Amém? Isso é importante. É sim, sim, não, não. Mas digno de ser trabalhado, de escolhido é o melhor nome. Outra coisa importante, irmãos, um pouquinho para frente aí, Romanos capítulo 13. Então, palavra. Faz também parte da palavra, né, irmãos? Né? Faz também parte da palavra. Romanos 13, ok? Não dever nada a ninguém. Que é por uma extensão, né, irmão? Se é sim, sim, não, não. Se eu fiz com você algum negócio, ou você, né, eu fiquei de te pagar alguma coisa, também é sim, sim, não, não, né? Já está incluso, né, no sim, sim, não, não. Amém? Romanos 13, olha só. 13. Fala assim, ó, bem conhecido, irmãos. Eu vou pegar o trem andando no versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Fala assim, ó. Portanto, dai a cada um o que deveis. O quê? A quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Amém? Então a palavra fala, seja monetariamente, falei bonito agora, né? Seja monetariamente, ou seja, moralmente, você deve dar a todo mundo o que essa pessoa deve, né? E aí fala assim no 8, ó. Eu vou pegar só mais a primeira parte, mas eu vou ler o versículo todo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Amém? A ninguém devais coisa alguma. Amém? Ninguém é ninguém. Seja monetariamente, ou seja, moralmente, você tem que respeitar. Escola, os jovens, né, os alunos têm que honrar o professor, a professora, ela é uma autoridade lá. No trabalho, tem que honrar e abençoar os patrões, a patroa, seja quem for,
é uma autoridade, amém? Na área civil, né? Tem que honrar os governantes, tem que honrar as autoridades, amém? Amanhã depois chega aqui o chefe da polícia aqui, né? Vem assistir nosso culto, né? Olha, é um prazer receber o senhor aqui, amém? Será? Chega uma autoridade política, bem-vindo, sinta-se à vontade, né? Olha, que alegria ter você aqui. Tem que honrar o quê? Tem que honrar. Pode não concordar, mas tem que o quê? Tem que honrar. Tem que honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, amém? Então, tem que dar a cada um o que dever. E financeiramente aqui também o que temos a mesma coisa. A pessoa às vezes vem para Jesus, né? Faltava sabedoria, se endividou, tem que fazer de tudo para pagar aqui até o último centavo. Se o boleto vence dia 10, por que eu não paguei dia 10? Já estou devendo. Aquela empresa lá tem os seus funcionários que recebem salário. Aquela empresa, assim como eu trabalho para ter o meu sustento, ela também tem os seus funcionários. Então, se todo mundo atrasar o boleto que do dia 10 vai pagar dia 20, mas paga juro. Ok, paga juro. Mas digamos que aquela empresa esperava o dinheiro entrar dia 15. Aí ela vai ter que esperar até o dia 20 para pagar os funcionários. Aí vira aqui uma bola de neve. Amém? Ninguém trabalha de graça, nem relógio. O relógio não vai pilha. Se o boleto é para pagar dia 10, por que pagou dia 15? Está errado, tem que pagar no máximo dia 10. Porque aquela pessoa que te vendeu o produto, te vendeu o serviço, ela tem contas também. Aí ela demora para receber. O que ela vai fazer? Aí ela vai lá pagar a conta luz já com atraso. Né? Aí, mas paga juro. Ok, mas já pagou. Aí o cara da serra lá já ganha com atraso. Você viu como é uma bola de neve? Né? Então uma coisa é a pessoa não ter sabedoria. Pastor, faltou sabedoria, eu não tinha Jesus. Você tem que fazer tudo até pagar o último centavo em nome de Jesus. Tem que ser correto nas suas finanças. Tanto monetariamente. Às vezes aconteceu imprevisto. Eu volto a falar, o quê? De vez em quando se tem justificativa. O que não se justifica é toda hora. Nunca mais esqueça isso. De vez em quando se tem justificativa. O que não se justifica é toda hora. Tá errado. Vai se consertar ali para fazer. Você virou aqui uma bola de... Né? Então, você viu que tá tudo no se ensina ou não? Você fez um contrato, se ensina ou não, vou pagar. Né? Isso é o sentido monetário. Mas também o sentido que é de honrar o pai e honrar o pai e a mãe, respeitar. Né? Eles devem, ali fala, né? Você não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Tipo assim, o amor é uma dívida que você nunca achou que já amou o suficiente. Sempre só o quê? Saudar, tá sempre devedor. Amém? Vou terminar aqui. Outra coisa, irmãos. Então, para nós encerrarmos, tem mais conselho, quem sabe eu posso continuar semana que vem, né? Mas, se Deus quiser, senão eu troco de mensagem, como ele mandou pregar essa, ele pode mandar pregar outra. Mas isso aqui já está há uns 3 semanas pronto. Você estava indo no 13? Volta para Romanos 12. É só folhear uma página para trás. Pastor, mas ninguém é tão certinho assim. Então eu vou te chamar de erradinho. Olha o irmão erradinho lá. Para com isso. Se ensina ou não. Bíblia é a palavra de Deus e deu para bola. Romanos 12. Bem conhecidos. Outra coisa que nós temos que procurar. Tempo e constância. Amém? Romanos 12, 18 fala assim. Se for possível, o quanto estiver depender de você, tenha paz com todos os. Amém? Não, ninguém aguenta gente, né, ali toda hora. Não, o que depender de você e o que for possível, você tem que procurar se dar bem aqui com todo mundo. Se dar bem, né, irmãos? É respeitar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém, amém. Né? É respeitar. Ali fala todos os. Até quando ele torce para um time contrário teu, bom, aqui fala todos os homens. Até quando ele tem uma opinião política contrária à tua, bom, aqui fala todos os homens. Até quando ele tem uma religião diferente da tua, bom, aqui fala todos os homens. Amém? Então, você vemos que o homem de Deus, a mulher de Deus, não é barraqueiro. Eu sempre falo aqui, né, irmãos? A gente tem que ser direto ao ponto. Quem gosta de dar muita volta é carrossel. Mas é diferente, né, irmãos, entre ser uma pessoa barraqueira. Porque eu sou sincero mesmo, eu falo.
Vou até mandar uma configuração, então vai ser usado na primeira rodada. Vai dar um bom mártir. A língua vai queimar uns 3 dias na fogueira. Não é bem assim, não. O quanto depender de você, tem que ter paz com todas as pessoas. Bom, mas se partir da outra pessoa, pastor, às vezes a pessoa senta na mesa, começa a brigar comigo, a pessoa começa a me... a parte da outra pessoa, bom, aí não depende de você. Aí ela, né? Mas mesmo nesse caso, digamos que a pessoa que está te perseguindo, no que depende de você, dá bem. Mas a pessoa não quer, amém? Aí o que a Bíblia diz? Aí fala assim, ó, eu vou parar no 19, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Se eu perguntasse para você antes de ler esse versículo, irmãos, a vingança é de Deus? A maioria ia falar, não. Por que não perguntei antes? Ah, ia ficar tão legal, né? De tarde eu pergunto. Mas agora eu já li. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o. Haverá uma recompensa? Bom, aqui diz que sim. Há uma vingança? Aqui diz que sim. Mas ela é tua e ela é minha? Não. Amém? A vingança é do... a vingança você entenda o que for preciso Deus fazer com a pessoa. Né? Mas não é a gente que vai fazer o quê? O papel o quê? De vingador. Vingadores é um filme lá, né? E só espera aprontar para depois resolver. Tinha que ser resolvedores, antecessores, prevensores, né? Aí só vai esperar aprontar para depois resolver? Não serve, né? Tem que ser o quê? A pessoa de Deus. Passou, mas aquela pessoa fez muito mal para mim. Ok? Dependeu de você ter paz com ela? Não, eu procurei. Ela que não quis. Bom, então ela que se entenda com Deus. Até depois você pode, não. E se ela tiver fome ou sede, você pega e dá comida para ela. Né? Você pega, dá comida para ela, faz o seguinte, ó, não convida teus amiguinhos pro teu aniversário, convida ela, a primeira vai ser ela convidada. Ah, mas ela não vai ir, mas tu convidou. Tu vai ter um grande galardão no céu, Jesus fala na parábola, né? Nas bebidas. Mas você procura fazer o quê? O bem, a mesma coisa o José, né, irmãos? Deus só fez José crescer quando primeiramente José esqueceu. Deus não faz ninguém crescer na terra da aflição sem antes esquecer. Né? Então chega um momento que ele tinha aquela raiva, mas depois o que, Deus fez esquecer, e então o quê? Só cresce quem esquece. Não é antes disso. Não é crescer para esquecer. É esquecer para crescer. E ele foi lá e fez o bem para os irmãos dele, né? Salvou todo mundo. Amém? A mesma coisa, jumento tomou umas laçadas, né? Ah, é? Então tá, nojento. Olha o anjo aí. Agora, caía a anta em cima e o jumento se vivo embaixo. E o anjo fala, tu só tá vivo por causa do bichinho. Porque ela me viu e começou a sair perto. Ah, não, mas anjo segura, jumento segura anjo? O anjo, moço, podia fazer assim, ó, caiu a anta. A jumenta ficava viva. Mas ele falou assim, ó, tá vendo? Ela te salvou. Ah, tu me bateu? Então tá. Ah, tu vai ver. Olha o anjo lá. Arrancava, né? 100 por hora. Ai, pronto, morreu. Aí nós íamos. E a jumenta, vendo o anjo, apanhou do Balaão e para se vingar, aí ela correu e fim da história. O Balaão morreu e a jumenta ficou viva. Tcharam, né? Mas não, ela foi salva. Mas, mano, acho que depois que aquele homem devia abraçar, beijar aquela jumenta, acho que voltou a fazer. Se ele tinha família, né? Botar na mesa comer junto. Ah, querida. Não é verdade? Qual é o nome dela? Colírio. Por quê? Porque ela enxergou que eu não enxergava. Vem cá, Colírio. Oh, devia ser o bichinho mais fofinho, né? Mas por quê? A parte que sabe que ele não viu hoje, ela... Não, porque ela já fez muita coisa boa na minha vida. Né? Ah, por que tu ama tanto essa jumenta? Ah, querida, desde pequena. A parte que ele não enxergava, né? Essa não conta, mas a Bíblia conta e ficou aqui para vergonha dele. Então vamos parar aqui a mensagem. Primeira coisa, irmãos, como que a gente constrói um bom nome? Tempo. É tempo. É tempo, não tem. É tempo. É tempo, é tempo. E mais, irmãos, é constância.
constância. De vez em quando se tem justificativa, agora não justifica toda hora. Então tem que ter uma constância. O que mais nós aprendemos, irmãos? Atitude de falar, de ter palavra. É sim, sim, não, não. Não que a pessoa possa não se precipitar e errar, mas também não é toda hora. Né? Que mais? Por consequência, eu vou pagar tanto dinheiro a quem eu devo e também o quê? Honra a quem o quê? A quem eu devo honra. Amém? Que mais? E aí, eu vou procurar me dar bem com todo mundo. Né? O quanto depender de mim. Mas se não depender de mim, a pessoa se fez meu inimigo. Ó Deus, a vingança é do Senhor. Irmãos, Deus tem vingança? Não, tem sim. Ele vai se vingar. Mas qual é a minha atitude, Senhor? A maior vingança é que essa pessoa se converta, venha para Jesus e seja meu irmão, minha irmã em Cristo. Amém? E se ela não se consertar, ela que se entenda com Deus. A minha parte eu fiz. Eu dei lugar à ira e Deus fez a parte dele, né? Tomara que seja a salvação. Sempre a gente pede em nome de... Vamos parar aqui, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.